Pessoal, na videoaula anterior nós vimos aqui um pouquinho sobre o ciclo de vida de uma activity. No caso, nós trabalhamos apenas com uma activity, uma tela, certo? E nós vimos aqui que existem os eventos onCreate, onStart, onResume, dependendo da ação que nós tomarmos, né? Ela vai ser disparado o onPause, onStop. E agora nós vamos trabalhar com múltiplas activities. Então, o primeiro passo na aula de hoje vai ser nós vermos como que nós podemos criar novas activities além dessa activity que já vem por padrão na criação do projeto inicial. Mas antes disso, na aula anterior eu mostrei que quando nós giramos a tela aqui do Android, quando nós giramos a tela, por padrão ele recria a nossa activity, ele destrói e cria novamente. E aí nós temos que salvar o estado aqui dos componentes da nossa activity. Porém, eu fiz isso mais para mostrar que existe uma forma de salvar estado. Mas para essa situação específica tem uma outra forma de tratar. Ela não vai solucionar em todos os casos, mas é bastante utilizado que, em vez de nós salvarmos aqui o estado dos componentes, eu vou até comentar aqui o que a gente fez no final da aula anterior. Tá? Então, essa parte de persistência do estado da activity eu comentei. E tem uma configuração que nós podemos fazer aqui no Android Manifest que vai evitar que a activity seja destruída e recriada ao girarmos a tela. Então, essa configuração aqui é a Android config changes, tá? E aí nós vamos colocar aqui orientação e screen size. Adicionando essa configuração, a activity não vai ser recriada ao girarmos a tela. Tudo bem? Então, vejam que eu comentei aqui essa parte aqui de salvamento do estado e adicionei aquela configuração. Quando nós rodarmos a aplicação, vocês vão ver que o estado da aplicação será mantido mesmo quando nós girarmos a tela do celular. Mas eu não vou executar agora porque senão várias execuções vão tomar muito tempo na videoaula. Então vamos aqui para a criação de uma nova activity. Tá? Nós temos no momento esta activity aqui, apenas. Tá? Então essa activity consiste no quê? Em um arquivo Java, como vocês já sabem, um arquivo Java, que é a nossa classe aqui main activity, e um arquivo de layout. Eu vou criar aqui uma activity nova, uma empty activity. Eu vou chamar de contact activity. Ela vai ser uma tela para exibir informações de contato. Tá? Eu vou deixar marcado aqui porque ele já vai gerar para mim o arquivo de layout. Eu posso gerar manualmente, mas é mais prático deixar ele gerar de forma automática. Ele vai gerar com este nome. Tá? Se eu quisesse que essa daqui fosse a tela principal da minha aplicação, eu poderia clicar aqui, mas eu não quero. E vamos lá, finish. Com isso, minha activity foi criada. Tá? Aqui está o arquivo Java e aqui está o arquivo de layout, certo? Vou criar uma terceira activity, empty activity novamente. Agora eu vou chamar de settings activity. Vou deixar ele criar o arquivo de layout para mim, ok? Então vocês estão vendo que criar novas activities é bem simples. Tá? Agora nós vamos para a questão de abrir essas activities a partir da activity principal. Então, deixa eu voltar para a activity principal. Vou vir aqui no meu layout, primeiramente, e vou acrescentar dois botões.
Tá? Então vou acrescentar 2 botões. Deixa eu tentar ampliar essa tela. Acho que não vou conseguir. Então só dar zoom mesmo. Então eu vou adicionar aqui 2 botões. Vamos atribuir IDs. Tá? Então esse aqui eu vou chamar de button contact, porque ele vai ser responsável por abrir a activity de contato. Esse aqui eu vou chamar de button settings. Ok? Vamos configurar as strings para os respectivos botões. Então vou vir aqui no meu arquivo de strings e vou adicionar aqui 2 strings. Text, vou chamar aqui de activity contact e vou adicionar outro para configurações. Então, settings, ok? Ele está aqui indicando erro porque eu preciso indicar as traduções para essas strings, então eu vou abrir aqui o editor, tá? E aqui eu vou adicionar as traduções. Então, contacts e settings. Ok. Certo, vou voltar aqui para o meu layout. E agora eu adiciono os textos, tá? Text, Activity Contact e Settings. Bom, eu preciso posicionar esses botões, né, de uma forma adequada. Em aulas posteriores vocês vão ter uma aula específica sobre Constraint Layout, onde eu vou explicar detalhadamente como que funciona esse tipo de layout. No momento vamos apenas conectar aqui esses botões. Ok, vou fazer o mesmo com este. Então, ok. Certo. Então, adicionei esses 2 botões e, como vocês já devem ter percebido, a intenção é fazer com que, quando o usuário clicar aqui neste botão, eu vou querer abrir a activity de contato, tá? A tela onde são exibidos os contatos. E quando ele clicar aqui em configurações, vai abrir a tela de settings. Posteriormente, pessoal, nós vamos ter outras aulas onde eu vou explicar, por exemplo, como que nós colocamos os botões em posições mais adequadas. Por exemplo, configurações geralmente fica aqui no menuzinho, né? Não fica num botão aqui no meio da tela. Mas no momento eu quero explicar o básico e estou utilizando alguns exemplos bem simples. Tá? Antes de fazermos as conexões, eu vou pegar essas activities que eu criei e vou colocar algum conteúdo nelas, tá? Para não deixar assim essas telas vazias. Então, deixa eu copiar este elemento. Então, dou um Ctrl C aqui. Vou colar aqui, que aí ele já puxa as configurações. Tá? Então vamos lá. Aqui eu vou colocar o texto de contato. Então, Text Activity Contact. Certo? E aí, somente para não deixar completamente vazio, vamos colocar aqui duas text views. Eu nem vou ir para o arquivo de strings, porque é para ser um exemplo bem simplório mesmo. Tá? Então, eu vou pegar aqui e vou colocar e-mail empresa@gmail.com. Aqui eu vou colocar telefone 99999. Certo. E aí, para que esses elementos fiquem posicionados, eu preciso adicionar aqui algumas constraints. Tá? Então,
eu indico aqui a distância que ele vai ficar aqui da esquerda. Ok, e também preciso colocar aqui na vertical. Não se preocupem muito com isso por enquanto, porque eu vou passar uma aula específica sobre layout. Tá? Na verdade, uma pequena série de aulas sobre layout. Ok. Tá? Só para a gente visualizar uma tela diferente da tela principal. Então, vou fechar essa daqui. Vamos configurar também alguma coisa aqui na tela de Settings. Tá? Então, eu colei novamente e vou mudar aqui para Text Activity Settings. Ok? Vamos aqui em Buttons e eu vou adicionar alguns botões aleatórios aqui. Tá? Então, coloquei aqui um switch, vou colocar um Radio Group. Tá? Radio Group serve para agrupar um conjunto de Radio Buttons, então eu vou acrescentar aqui 3 Radio Buttons. Nem vou mexer aqui nos textos. Tá? Só preciso posicioná-los. Então, ok. Aqui, pessoal, tem que tomar cuidado, porque se nós clicarmos aqui, nós vamos estar selecionando os Radio Buttons. Eu não quero fazer isso, eu quero selecionar o grupo. Então, eu vou clicar, em vez de tentar clicar por aqui, eu vou selecionar por aqui, tá? Aqui na árvore de componentes. Aí, eu adiciono aqui algumas constraints. Ok. Vou colocar 0 para a esquerda e 0 para a direita. Aqui vou fazer a mesma coisa, 0 para a esquerda, 0 para a direita. E constraints também verticais. Certo. Então, apesar de não ter muito conteúdo, né, nós temos aqui, além da tela principal, nós temos outras duas telas. E, voltando para cá então, quando eu clicar aqui em contatos, eu quero que a activity de contato seja exibida por cima da activity principal. Vejam que eu não vou tirar a activity principal e jogar fora. Eu vou empilhar essa activity em cima da activity principal. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Bom, nós temos esses dois botões e a primeira coisa que precisa ser feita é o referenciamento desses botões aqui na minha classe Java. Então, da mesma forma que eu referenciei aqui button execute na aula anterior, agora eu vou referenciar button contact e button settings. Ok? Então, criei objetos para isso. Agora eu preciso fazer a conexão deles, né? Aqui, utilizando find view by id. Então, r.id.button contact. Agora o mesmo para settings. Lembrando, aqui nós apenas criamos um objeto. Tá? Por mais que ele esteja com o mesmo nome que eu coloquei lá no arquivo de layout, tá? Só de estar com o mesmo nome, nós não temos ainda a conexão desses elementos. Esse botão ainda não está necessariamente conectado a este objeto aqui que eu acabei de declarar. Tá? Nós conectamos aqui através do find view by id. É a partir daqui que eu conecto o botão que está lá no meu arquivo XML com o objeto que eu declarei aqui. Ok? Então, conectei, né, referenciei os botões aqui e da mesma forma aqui que eu usei o set onClick listener com o button execute, eu vou fazer com os demais botões. Então, button contact e button settings, certo? Agora, quando aqueles botões, qualquer um deles forem clicados, né, quem vai ter que responder a este evento de clique vai ser o this. Né? Quem é o this aqui? É
a minha MainActivity, é a classe atual. Tá? Então, a MainActivity vai ter que responder aos cliques desses botões. Onde que ela vai fazer isso? Lá no método onClick, certo? O método onClick, como vocês estão vendo, ele já está trabalhando aqui, né, para responder o button execute, que nós programamos na aula anterior, tá? Que é esse botão aqui. Bom, na aula anterior mesmo eu já adicionei esse if, né? Mas eu poderia ter feito assim na aula anterior, tá? Sem o if. Ia funcionar? Sim, nós não teríamos nenhum problema. Por quê? Até então, o único botão que existia na minha aplicação era este daqui. Então, se o onClick foi executado, foi chamado, quer dizer que aquele botão que foi clicado, porque ele era o único, tá? Mas a partir de agora, ele não é mais o único. Qualquer botão que for clicado vai cair aqui dentro do meu onClick. Então, esse if, ele está aqui para isso, tá? Então, se o botão clicado foi o button execute, ele vai executar este trecho. Se não, se o botão clicado foi o button contact, eu vou executar uma outra ação. E qual que vai ser esta ação? Bom, pessoal, quando esse botão for clicado, eu quero que seja exibida a página de contatos, certo? Que está aqui. Eu quero exibir esta tela. Como que nós fazemos isso aqui no projeto Android? Bom, eu já expliquei anteriormente que em um projeto Android, em uma aplicação Android, cada tela é um componente independente, tá? E as telas não são os únicos componentes que existem numa aplicação. Existem outros componentes, como serviço, broadcast receiver, content provider, ok? Certo. Então, como eles são componentes independentes, quando eu quero chamar uma nova tela, eu preciso invocar, né, essa nova tela através de uma intent, ok? A intent, ela serve para chamar um outro componente da mesma aplicação ou até mesmo um outro componente de uma outra aplicação, ok? Então, as intents elas podem ser utilizadas para chamar telas de outras aplicações também, por meio do Android, tá? Por meio do sistema Android. Como que nós utilizamos a intent aqui para chamar um outro componente da própria aplicação? Tá? Neste caso é bem simples, porque está dentro da própria aplicação, né? Nós apenas criamos uma intent aqui, tá? Intent, e nós precisamos passar dois parâmetros. O primeiro é o contexto. O contexto é a minha classe atual, diz. E o segundo parâmetro é qual activity que eu quero invocar. Eu quero a minha contact activity, tá? .class. Então eu especifico qual o componente que eu vou querer chamar aqui. Bom, criei a minha intent e agora, por fim, eu preciso apenas chamar aqui start activity. Então eu vou startar essa activity por meio da intent que eu acabei de criar, certo? O mesmo nós vamos fazer. Com o nosso button settings agora, tá? A diferença é que ele vai chamar uma outra activity. Ele vai chamar settings activity, ok? Bom, com isso nós já poderíamos executar, mas antes disso, para nós conseguirmos visualizar, né, essa questão do ciclo de vida, agora trabalhando com múltiplas activities, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses métodos que eu declarei aqui, tá? Que eu sobrescrevi aqui, e vou copiá-los. Então, do onStart até o meu onRestart.
Vamos aqui em Contact. Tá? Vejam, pessoal, é importante que vocês entendam o seguinte. A minha main activity, tá? Essa classe aqui, ela vai responder, tá? Ela é responsável por por este meu layout aqui, certo? A partir do momento que nós estivermos em uma outra tela, por exemplo, quando eu estiver nessa outra tela, se eu quiser trabalhar algum evento, colocar um botão aqui, qualquer coisa do tipo, este botão ele vai ser tratado já nesta classe aqui, tá? Porque quem está vinculado a este layout é a minha classe Contact Activity, tudo bem? E quem é que vai responder aos eventos desta minha outra tela? A minha classe Settings Activity. Então, já deixo isso claro porque às vezes a pessoa pode pensar que nós podemos tratar todos os eventos da aplicação inteira aqui na nossa Main Activity. Não é assim, ok? Cada tela, cada layout está associado a uma classe, a uma Activity diferente. Então, os eventos que vão ocorrer na minha segunda tela, na minha Contact Activity, eu preciso especificar aqui. Opa, eu acabei não copiando. Então, vamos lá. Agora sim, tá? A diferença é que aqui eu vou colocar Contact Activity. Ok? Por fim, vamos colocar aqui também no onCreate. Tá? onCreate. Vou fazer o mesmo lá com Settings. Settings. Dessa forma, nós conseguiremos ver o que está acontecendo, qual evento está ocorrendo em cada uma das activities da aplicação, conforme nós formos navegando por elas. Ok? onCreate. Certo, pessoal. Se eu não tiver errado em nada aqui, né, nós já conseguiremos testar tudo. Então, agora eu vou executar a minha aplicação. Tá? Eu tenho 3 activities na minha aplicação. Porém, nós sabemos qual dessas activities vai ser invocada como principal em decorrência do nosso conteúdo aqui do Android Manifest. Aqui no Android Manifest, como vocês podem ver, nós temos aqui a declaração de cada uma das activities que foram adicionadas, certo? Se eu remover essa declaração, é como se aquela activity que eu criei, por mais que ela esteja aqui, é como se ela não existisse mais na aplicação. Tudo bem? Então, quando nós criamos uma nova activity, o Android Studio automaticamente vem aqui e adiciona essa declaração. E o que indica qual activity é a activity principal é este Intent Filter. Tudo bem? Então, a minha main activity, ela só é a activity principal porque nós estamos com esse Intent Filter aqui dentro. Tá? O nome não influencia em nada. Se eu remover isso daqui e colocar aqui dentro, o meu Settings Activity passa a ser a Activity principal, aquela que vai ser inicializada primeiro. Tudo bem? Mas, claro que eu não quero isso. Certo? Outra coisa. Nós precisamos adicionar essa configuração em todas as activities que nós queremos que não passe por aquela situação de ficar se recriando quando a tela for girada. Então, já configuro aqui e vou executar. Só esperar um pouquinho. Deixa eu limpar aqui o meu console. Tá?
Bom, minha aplicação foi reinstalada aqui no emulador, tá? E vocês podem ver que ele já mostrou aqui no console o seguinte: main activity on create, main activity on start, on resume, tá? Se o de vocês, o console aí de vocês, estiver aparecendo um monte de coisa, é porque você precisa criar um filtro, tá? Então você pode vir aqui no console e criar um filtro. E aí você vai filtrar pela tag que você utilizou, tá? Então você pode ver que aqui eu estou utilizando a tag log underline life cycle, tá? Então eu criei um filtro, coloquei aqui a tag e em decorrência disso que meu log está sendo filtrado. Ok? Voltando aqui. Como vocês sabem, né, quando nós, por exemplo, minimizamos a aplicação, ela pausa e para a activity, né? Volto para cá, ele passa pelo start e resume. Agora, vamos abrir a activity de contatos. Então, quando eu clico aqui, ele vai criar uma intent e essa intent vai ser responsável por invocar a activity de contatos. Vejam só, tá? Cliquei no botão, a minha activity foi chamada e eu quero que vocês prestem atenção aqui no que aconteceu. Quando eu cliquei naquele botão de contatos, o que ele fez? Tá? Ele estava aqui, né? Ele já estava rodando, né? Naquele momento que eu cliquei em contatos, a primeira ação que ele tomou foi pausar a activity principal. Então, aquela activity inicial em que eu estava, ele pausou. Apenas após executar o onPause, que ele chamou aqui na minha contact activity o onCreate, onStart e onResume. Tá? Após o onResume, como vocês já viram na aula anterior, é que a activity vai estar disponível para interagir com o usuário. Ok? Então ele precisa executar esses 3 eventos para que a activity esteja disponível para o usuário. E vejam que esses eventos eles só são executados após a execução do onPause. Agora, pessoal, suponha que você coloque aqui dentro do onPause, tá? Dentro do onPause, você coloque uma ação aqui, alguma coisa para ser executada que possa levar muito tempo. Possa levar, sei lá, alguns segundos, por exemplo, 5 segundos. Tá? Você coloca aqui para ele salvar alguma coisa na nuvem. O que vai acontecer? Enquanto ele está executando essa sua ação dentro do onPause, a aplicação vai ficar travada para o usuário. Isso daqui não vai ser executado enquanto o onPause não for concluído. Tá? E aí a aplicação vai ficar congelada para o usuário. Por esta razão, nós devemos colocar apenas ações de rápida execução aqui dentro do onPause. Você nunca deve colocar algo pesado aqui dentro, porque este evento deve rodar no menor tempo possível. Aí, vejam que após o Contact Activity ser criado e estar disponível para o usuário, ele volta aqui a executar um procedimento na Main Activity, que é o onStop. Então, supondo que quando essa janela for aberta, você precisa salvar algo na nuvem, como eu disse, ou executar algum procedimento demorado, você pode fazer isso no onStop. Por quê? O onStop ele fica rodando em segundo plano. Tá? Ele vai ser executado apenas após a activity que o usuário solicitou estar disponível para o mesmo. Ok? Então, ele disponibilizou a minha Contact Activity e parou a minha Main Activity. Se eu clicar em voltar, tá? Ele vai desempilhar, né? Então ele vai tirar essa Activity, vai destruí-la e vai voltar a exibir a minha Main Activity. Vejam só. Então eu cliquei em voltar. Tá? O que ele fez? Ele pausou a minha Contact Activity. Novamente,
veja que ele sempre dá prioridade, tá? A API do Android sempre dá prioridade para o usuário. O usuário não quer ver a aplicação congelada terminando de executar algo. Então, ele executou o onPause da minha Contact Activity, fez aqui os procedimentos necessários para deixar essa minha janela disponível aqui, rodando. Depois que essa janela estava rodando novamente, ele foi lá e concluiu as ações necessárias no Contact Activity. Tá? Então, novamente, aqui eu poderia estar salvando alguma informação, enviando para a nuvem, alguma coisa assim. Ok? Vamos lá. Vou abrir configurações agora. Tá? Vocês podem ver aqui que é sempre esse procedimento. Ele pausa a minha Activity atual, disponibiliza a Activity nova e aí depois ele executa qualquer outra ação que possa levar mais tempo. Ok? Aqui está a nossa Settings Activity. Tá? E é isso que eu gostaria de mostrar nessa aula. Tá? Então vocês viram aqui como que nós podemos trabalhar com múltiplas activities. Tá? Aqui em configurações eu poderia ter um outro botão ou alguma coisa assim que levasse para uma quarta activity, não teria problema nenhum. Tá? Ele vai empilhando essas activities. Então vocês viram aqui como trabalhar com múltiplas activities numa aplicação. Tá? E acredito que vocês tenham compreendido talvez um pouco mais aí sobre essa questão do ciclo de vida. Ok? Estes eventos, pessoal, eles executam algumas ações já de forma automática, né? Algumas ações já pré-determinadas de uma aplicação Android, e nós podemos adicionar outras coisas aqui. Tá? Então, você precisa salvar alguma coisa, você precisa fazer alguma persistência de dados, uma atualização de uma informação, você pode fazer uso de algum desses eventos. Ok? Então, só um exemplo final aqui. Você tem uma aplicação que exibe um vídeo para o usuário. Tá? Está rodando um vídeo aqui. E aí o usuário ele fechou a aplicação do nada. Tá? Você pode tirar proveito, por exemplo, deste onStop ou do onDestroy para salvar em algum lugar, tá? Para persistir a informação de em que ponto do vídeo o usuário parou. Ok? É um exemplo bem comum, né? As aplicações fazerem isso, ela salva em que ponto do vídeo você parou. Tá? Então, é apenas mais um exemplo do que nós podemos fazer com estes eventos. Bom, pessoal, então, com isso eu finalizo essa videoaula. Qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato e até a próxima.